Oi, boa noite. É só eu começar que as cachorras começam. É engraçadíssimo, gente. Elas estavam quietas. Pode acreditar em mim. Elas veem um movimentozinho, elas também querem aparecer. Boa noite. Estamos hoje com mais um papo ao vivo e hoje a gente vai falar sobre perdão. Não é fácil, não, mas é uma coisa legal para a gente conversar, né? Eu acho que esse mundo tá bem esquisitinho para a gente conversar sobre perdão. A gente vai dando umas enrolation para poder dar tempo, né? Oi, Rose Sabino! Ainda bem que você entrou. Acabei de colocar para começar. O que aconteceu com Matilda e Mafalda? Começaram a latir, coisas fofas. Faz parte, né? E hoje a gente está aqui para a gente começar a conversar sobre perdão, que é muito bom a gente falar. A ideia é a gente falar sobre o perdão para todas as religiões, ou para a maioria delas, vamos dizer assim. O que é o perdão para cada um, as facilidades, as dificuldades de se pedir e perdoar, e por aí vai. Né, Rose? Então, você pode pensar por aí, eu penso por aqui, e a gente pode começar a conversar, e eu quase caí da cadeira. Vamos cair da cadeira. Isso dá audiência, hein, gente? Se a gente for pensar, pode vir, não é? E sabe uma coisa que eu não pesquisei, eu ando esquecendo sobre isso. Alguns livros que... não, eu vi até uns livros sobre perdão. A gente, às vezes, se baseava por livros, né? E acabei a semana passada e essa sem falar simplesmente de livro, né? E eu ia mostrar para vocês da semana passada sobre mediunidade, é que está meio longe, eu não quero sair daqui agora, mas é um livrinho de bolso que fala sobre mediunidades em geral, desse tamanho assim, é tão bonitinho. Nicole! Tudo bem, Nicole? Agora a cachorra está latindo para Nicole, ó. Ela sentiu que a Nicole estava aí e não para de latir. Essas cachorras. Ô, Matilda, você não tem o que fazer, não, filha? Não, não tem nada. Não, não tenho. Eu tenho que latir. Tá de simplecelo? Ó, eu vou mudar. Ó, elas estão aqui. Meu Deus, elas não param, gente. Elas gostam de aparecer. E aí a gente vai falando, são 8:02. Quando é 8:05, a gente fala de verdade. E aí a Rose e a Nicole já vão pensando um pouco sobre perdão. Nicole, quando você faz alguma atrapalhada na vida, como por exemplo, quebrou um brinquedo, comeu uma coisa, sei lá, escondido, fez alguma coisa errada que sua mãe não gostou, o que você fala? Você pede desculpa, Nicole? Ou você não pede? Porque vocês sabem que isso aí que eu estou brincando com a Nicole tem quantos anos, Rose? Que a Nicole é uma criança. Você sabe que a gente pode sentir, desde pequenininho, a nossa personalidade em relação a pedir desculpas, né? Tem gente que é mais fácil de pedir desculpa, tem gente que é bem mais difícil de pedir desculpa. Isso tem a ver com personalidade, tem a ver com cultura, tem a ver com um montão de coisa. Oi, Amanda, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos falar hoje sobre perdão. Então, a gente está começando aqui a esquentar, para a gente poder dar uma enrolada que as pessoas acabam chegando. Boa noite. As pessoas acabam chegando um pouquinho atrasadas, mas eu sempre volto no assunto para a gente falar de novo. E tem um montão de gente também que assiste depois, que não assiste no ao vivo. Então, aí fica gravado ele inteirinho para depois assistir qualquer hora, qualquer lugar, e aí é bem bacana também, né? A Rose está falando que a Nicole pede desculpa. Ah, muito bem! Sabe que é ótimo, né? A gente também ensinar quem vem depois da gente, seja filho, seja neto, seja crianças em geral, a pedir desculpa não sem necessidade, porque tem gente que pede umas desculpas sem nada, né? Ai, desculpa, ai, desculpa, ai, desculpa, não. Pedir desculpa por aquilo que realmente aconteceu e quem não erra. Então, a gente vive nos dias mais pesados em relação a isso, que a gente tem uma sensação que a gente precisa ser totalmente perfeito, né? Com máquina, como se as máquinas assim fossem, mas a gente tem uma necessidade de sempre não errar e ser o primeiro, e é uma bobeira.
Isso a gente ensina mesmo, de que a gente não está na vida para competir. Por mais que o capitalismo ensine que sim, que a gente está concorrente, né? Aqui eu sou concorrente de vocês, a gente sempre tem que lembrar que não, que também não somos iguais. Eu também não concordo com essa máxima de que somos iguais e somos todos irmãos, e então a gente pode partir por aí esse nosso papo. Na verdade, somos diferentes, mesmo porque, gente, que azar seria o de vocês serem iguais a mim. Eu acho que a gente tem que sempre valorizar a diferença. Somos iguais perante a lei, a justiça, isso aí deveria ser assim. Aí é outro papo também. Mas essa história de que somos todos iguais é ruim. Ela não é boa, porque não é possível que a educação que eu tive, que os meus pais puderam, com muito esforço, né, me dar uma escola, ter uma casa com saneamento básico, sempre tive do bom e do melhor, porque os meus pais assim construíram. Eu comparar a minha vida com uma menina que está ali no Piauí, vamos dizer, que é um estado que está muito, muito massacrado com falta de acessos a políticas públicas, como saneamento básico, escolas e tudo mais, é desonesto eu comparar a minha vida com a vida dessa menina. Porque ela não se esforçou o suficiente. Não, não é nem questão de se esforçar, né, gente? É questão de que é bem diferente a realidade. Mas não é desse assunto. E tem uma base desse assunto para mostrar para vocês um pouco até meu pensamento de que eu acho que nós não somos iguais. E por que falar de perdão? Estamos hoje falando de perdão. A gente faz parte de um trabalho espiritual que a casa, que o terreiro se chama Casa do Perdão do Pai Armando. Então, a gente sabe que espiritualmente, muitas correntes trabalham com a questão do perdão, porque sabe que é um valor muito importante, porque a gente sabe como que é gente magoada. E magoada, vocês sabem o que é, né? Água. Água mal parada dentro da gente. É um problemaço. E quem é que define o que faz mal dentro da gente? A gente. Aí, se eu quiser não perdoar, acontece alguma coisa? Não, você não vai explodir. Você provavelmente vai olhar por um filtro bem mais grotesco a vida. Porque quando a gente não perdoa, a gente se coloca numa posição que talvez esteja muito diferenciada das outras pessoas. Porque se você pensar por que você não perdoa, é porque você acha que aquela pessoa errou de tal forma que você tem esse poder de julgar que você não vai dar esse perdão a ela. Porque você sabe que você prende a pessoa, né? Você não perdoando, você prende a pessoa nessa conexão com você. Então, quem não perdoa, tem aí Tá entendendo o que eu tô falando, né? Mas só para iniciar o nosso papo. Olha lá, tem chegando gente, eu gosto sempre de falar das pessoas. Débora Uchoa está aqui, a Jurema está aqui, a Rosana está aqui. Nossa, só gente boa. E se não fosse gente boa, eu ia fingir, ia falar, nossa, só gente boa. Brincadeira. Eu ia falar aqui, gente boa. Eu acho que tem uma atração desse assunto e as pessoas que vão assistir de novo depois também. O cabelo despenteado tá bonito, né, gente? Obrigada por me avisar. Amigo, é assim, não perdoo ninguém que não falou até agora do meu cabelo e da minha camisa toda desgrenhada. Obrigada, viu, gente? Não vou perdoar ninguém que não avisou isso. Eu vou falar um pouco do começo, mas eu pensei que eu esquematizo a coisa, depois eu vou falando espontaneamente e acabo esquecendo. Mas não vou esquecer. Eu combinei comigo mesma que eu vou contar uma história em várias partes. Então, eu vou começar a contar agora, só que você não vai saber essa história inteira. Você vai saber essa história em partes. Eu vou voltar, mesmo que as pessoas venham chegando, eu vou falando de novo e tudo mais. O começo dessa história é assim. Eu não vou nem identificar o que é, mas para vocês quererem cenas do próximo capítulo. Em 1997, a nossa família, não é a minha, tá? É de alguém. A nossa família estava só na prosperidade. O trabalho estava indo muito bem, tínhamos 14 lojas. Na época, fomos pioneiros nas lojas de R$ 1,99.
estávamos no auge do trabalho. Participações especiais. Quem convidou? Ninguém. Quem? Esse é o começo dessa história que daqui a pouco eu vou falando, certo? Então, guardem isso na cabeça. E eu vou começar a falar o que é o perdão para algumas religiões, tá bom? Quem quiser colocar um pouquinho aqui para mim, a Débora escreveu, não esquece. Ó, chamar a carrocinha, brincadeira. Não pode falar. Hoje em dia, não pode brincar com essas coisas. Mas que eu vou chamar, eu vou. Débora está falando, não esquece que sou ansiosa, conta logo tudo. Não, essa história. Hoje você vai sofrer. Vou até guardar essa história aqui para eu não misturar, porque aí eu perco, aí eu não sei contar. Vou separar aqui. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque eu acho que é um assunto que nos norteia, que faz parte do ser humano, porque a gente coordena esse terreiro que tem a ver com perdão. Então, de uma certa forma, estou totalmente envolvida nessa questão. E é uma questão que a gente sempre tem que estar atentos. Sempre. E porque ontem foi o dia do perdão para a cultura judaica, que se chama Yom Kippur. Não é esse sotaque, tá? Mas é dia do perdão. Vocês sabem o que aconteceu com o povo judeu, só para relembrar uma história fatídica do ser humano, mais uma, né, que o ser humano ele se prova ridículo. E ele tem conseguido ser humano, ainda bem que eu não sou, então não dá para falar geral. Hitler apareceu na Terra e ele achava que tinha uma raça suprema e que tinha que eliminar outra raça, e aí ele fez assim com os judeus, os matou em câmara de gases e tudo mais. Horrível, aconteceu. E esse povo que sofreu tudo isso, para poder sobreviver, eles tiveram que se unir. É um povo muito unido até hoje, quem conhece judeu sabe. São muito fortalecidos entre eles, são muito aguerridos entre eles, são muito rezadores entre eles. Hoje eles estão fazendo uma cerimônia que se chama quebra-jejum, por causa desse dia do perdão, que eles começaram ontem ao meio-dia e foi até hoje no Shabat, né, que é a luz do sol, o pôr do sol. E eles fazem o quebra-jejum porque, teoricamente, eles ficam em jejum para o perdão. É muito mais do que isso. Tem que um judeu conversar com vocês, eu falo aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo, estou perto, porque conheço judeus, mas é muito mais do que isso. É um povo que aprendeu a perdoar os algozes, um povo que aprendeu a perdoar aqueles que os mataram. Fácil? Não, muito difícil. E eles vão parar com a palhaçada. Não são vocês, as cachorras. Gente, elas querem aparecer. Eu vou dar um programa de internet para elas. Acho que é melhor. E aí, por conta desse dia do perdão, a gente está conversando sobre esse assunto no viés de todas as religiões, que é importante, por isso que a gente tem esse canal para falar sobre questões espiritualistas, e porque eu acho que a gente precisa falar sobre o perdão para a gente poder agir mais. A gente precisa pedir mais perdão e a gente precisa estar aberto para perdoar. Porque, às vezes, também, a gente não deixa a pessoa pedir perdão. Não sei se vocês já perceberam isso. E, às vezes, a gente não acha que precisa pedir perdão, mas pedir perdão para quê? Já aconteceu, deixa para lá. Ou deixa para lá, muitas vezes se cria essa má água. E que eu estava falando para vocês, como saber que é uma má água? Você sabe dentro de você. Você sabe quando você pensa na situação, quando você pensa na pessoa, vem tudo. Que aí é o imediato da falta do perdão, é o ressentimento. O que é o ressentimento? É ressentir, sentir de novo. E que o ressentimento ele vem carregado de coisas negativas, que não é legal. Quando eu falo de tal assunto, eu já lembrei, já trouxe tudo, trouxe a situação, trouxe a cena, trouxe a pessoa, as pessoas, e aí eu volto para lá
porque eu não resolvi. E muitas vezes o não resolver, você vai se ligar que é perdão. E eu não sei se vocês têm, também se vocês quiserem escrever aqui sobre depoimentos de vocês, se vocês têm depoimentos de o que você sentiu quando você conseguiu perdoar e ser perdoado, é legal também. Então, do Yom Kippur, eu não sei se eu falei tudo, eu acho que eu falei muito pouco, na verdade, que é essa tradição judaica que eu acho maravilhosa, eu acho extremamente essencial, e eles fazem religiosamente, literalmente, religiosamente, uma vez por ano, que tem a ver com a data do Ano Novo, que é Rosh Hashanah, que aí eles contam alguns dias, e nesse ano caiu agora. Vocês sabem que judeus, eles não têm um marco antes de Cristo, depois de Cristo, porque Cristo, para eles, como foi também judeu, ele é uma pessoa comum. Olha que interessante, né? Por isso que a gente tem que entender as religiões como um todo. Não como certo, como errado, mas como olhares. E eles estão no ano de 5.870, chutando alto aqui, mas 5.000, lá já. Isso quer dizer que são olhares diferentes, vivências diferentes, num povo que foi massacrado absurdamente, que a gente pode só comparar aos africanos como um todo, na escravidão. E, a partir disso, eles resolvem instituir para dentro deles e como comunidade o Dia do Perdão. E eu acho que seria um exercício interessante que, se você pudesse instituir para você uma vez por semana, uma vez por mês, quem que eu preciso perdoar, quem que eu preciso pedir perdão, ser perdoado. Para quem que eu estou esperando esse pedido de perdão, porque às vezes é assim, né? Ah, ela não vem, ele não vem, o grupo não vem me pedir perdão, e fica nessa expectativa, porque a gente também não vai para frente. E aí isso é mágoa, é puta loucura. E faz parte do ser humano, né, gente? A gente não tem, eu fico brincando, a gente não tem um aplicativo de tira mágoa. O aplicativo somos nós. A gente tem que tirar. Mas por que tem que tirar? Por que é errado? Porque faz mal. Faz um baita mal. A vida não anda, né? Tem um filtro. Tem um filtro do ressentimento absurdo, né? E como tirar é um exercício mesmo. É dar o primeiro passo. A pessoa morta, por exemplo. Putz, eu não consegui nem pedir perdão, nem ser perdoado, e a pessoa morreu. Cara, isso é o ó do borogodó. Quando você acredita em outra vida, fica muito mais fácil até. Aí você sabe que ela está num outro plano, numa outra dimensão, porque tá, né, gente? Fica mais fácil. Quando não, quando você ainda não tem essa ligação espiritual, putz, aí fica uma coisa, uma culpa, que aí vem carregado de culpa, que é um outro tempero, puta merda, né, que o ser humano carrega bastante. Estamos estudando até esse tema, a gente pode até conversar mais, mas é um tema que eu tenho estudado para escrever e tal, culpa. É uma loucura. Também é um assunto que a gente pode conversar. Vou falar, oi, Aline! Ô, Marcão, tá aí, sua bênção hoje e sempre. Que lindeza que você tá aqui, uma honra. Sabrina, boa noite, cheguei atrasada hoje. Sabrina, a gente volta no tema, a gente tá falando sobre perdão. É legal a gente voltar um pouco do que a gente tem conversado até agora, que é um pouco isso. A gente instituiu esse papo, meu Deus, a gente instituiu esse papo hoje para falar sobre perdão, que tem a ver com a cultura judaica, que eles fazem uma vez por ano. Então, imbuída desse assunto e dessa referência, resolvi conversar um pouco com vocês e puxando para os nossos temas daqui um pouco para falar sobre as religiões. Comecei a falar uma história que quem estava no começo se registrou sabe. Eu vou contar um pouquinho mais essa história para ir para frente depois para conversar um pouco sobre as referências das religiões em relação ao perdão, tá bom? Tá todo mundo acompanhando? Porque às vezes eu falo tão rápido. Tá tudo bem? Tá? Às vezes fica no enrolation aqui e, sei lá, essa impressão minha. Espero que vocês estejam aí ouvindo. Perdão. Ai. Normalmente é assim, perdão é carregado de culpa, é carregado de mágoa, é um coquetel, né? Um coquetel que azucrina, né? A cabeça, a mente, o coração, paralisa. Ai, que precisa ir para frente. Precisamos aprender a ir para frente, a olhar no olho da outra pessoa e falar, porque eu caguei.
Desculpa, eu não tive a menor intenção. Porque, olha só, comunicação é uma coisa de maluco. O que acontece com a comunicação, coisa de maluco? Eu falo uma coisa, você não necessariamente entende o que eu estou falando, porque você não sou eu. Então já parte daí. A partir do momento que você entende alguma coisa que não era o que eu queria dizer, já vira uma baita de uma zona. Se você sai dessa conversa e já fala para outro que eu falei uma coisa, além de ser fofoca, vira mais um labirinto. Como que a gente elimina isso? O olho no olho, o diálogo e um tempo mais tranquilo de ser falado é melhor, mas comunicação não se evita, porque você entende aquilo que você tem dentro de você e eu falo aquilo que eu tenho dentro de mim. E aí depende do dia que você tá, depende da inclinação que você já tá com aquela pessoa, depende do que você queria ouvir e não ouviu, que é a famosa expectativa, porque olha, expectativa é uma coisa que a gente não deveria ter, que a gente espera do outro, a gente investe numa relação, seja ela qual for, amorosa, profissional, qualquer relação você tem um investimento monetário, né? Porque hoje em dia só se fala de dinheiro, né? É um investimento de tempo, de cuidado e de expectativa. A gente sempre acha que o que a gente faz pelo outro, o outro tem que fazer pra gente. Aí cagou-se. Essa que é a grande verdade, aí cagou-se. Então vamos lá. A Rose está falando, eu conheço algumas pessoas assim, infelizmente são bem próximas a mim. Pessoas assim o quê? Que não perdoam? É isso que você está falando? Me fala aí mais um pouquinho. As cachorras são tão fofas, gente. Aonde que leva na carrocinha para fazer sabão? Brincadeira. Gente, é que elas fazem isso porque eu dou esse negócio para elas. Aí elas sabem que eu dando. Ó, tanto que elas pararam. Tá vendo? Elas sabem que eu dou, elas comem e começam a fazer de novo, eu dou de novo, por quê? Porque eu estou ensinando tudo errado. Elas estavam sentadas esperando, são tudo danada para não falar outra coisa. Então eu comecei a contar uma história, eu vou retornar essa história, que eu vou contar aos poucos, para prender a audiência, para que você não vá embora. Olha só, o começo da história é assim. Em 1997, a nossa família estava só na prosperidade, o trabalho estava indo muito bem, tínhamos 14 lojas. Na época, fomos pioneiros nas lojas de R$ 1,99. Estávamos no auge do trabalho. Assim começa essa história. Tem a ver com o perdão que a gente está conversando. Vou contar mais um pouquinho. Tudo aconteceu no dia 29 de agosto. Mas se eu falar agora, eu vou saber. Não sei como começar para criar suspense. Quer que eu conte? Vou contar daqui a pouco, tá bom? Ela está contando. Tudo aconteceu no dia 29 de agosto, que aconteceu um sequestro. E do sequestro aconteceu uma morte. Nesse dia. E foram 11 dias de negociação. 11 dias de desespero. Ela está falando que foi um verdadeiro calvário para nós da família. Aí no 11º dia, o sequestro, que era na verdade um anti-sequestro, porque era uma mentira, encontrou a criança morta. Não sei se vocês vão lembrar dessa história, é do menino, o Ives Zota. Lembram? Uma história muito triste, que foi as pessoas que trabalhavam com ele, isso não importa, mas eram pessoas que trabalhavam com o pai do Ives, que é o senhor Ota, né, que ele foi até político, acho que ele é hoje político, não sei se ainda, mas ele foi vereador e tudo mais, e a partir dessa história inteira. Mas por que eu trouxe essa história extremamente triste desse sequestro e morte desse menininho? Porque porque o Ota, que é o pai do menino, que foi sequestrado e morto, olhou para essas pessoas que mataram o filho dele, não sei se vocês chegaram a ver, até merece vocês procurarem no YouTube, e os perdoou. Com uma sinceridade linda, intensa e assustadora. Porque não é uma coisa
que a gente está acostumado. E ele conta como ele fez esse perdão, como ele conseguiu perdoar. Porque, na verdade, não é porque ele é grande, não é porque ele sabia que se ele não perdoasse, ele não conseguiria ainda mais um passo na vida dele. E aí, não poderia nem ser uma referência para o filho dele já morrer. Olha que interessante. Ele, entre ficar remoendo toda essa história, ele conseguiu perdoar. Porque perdão é conseguir. Na verdade, é um hábito, mas como uma coisa tão fatídica como essa, é conseguir. Não é uma obrigação, né? Foi uma necessidade do Sr. Ota perdoar aqueles que fizeram isso com o filho dele. Então, o que eu estou querendo dizer é, mesmo numa situação drástica dessa, é possível perdoar. E a gente só consegue fazendo isso. Acho importante, então, cada um poder fazer o exercício do perdão. Mesmo para coisas pequenas, mas que sejam sinceras. Falou alguma coisa, a gente sente quando a gente faz uma cagada, mas é lógico que a outra pessoa também tem que se manifestar. Né? O outro grupo também tem que se manifestar, porque senão a gente não fica sabendo se a gente errou ou não. Não adianta você se magoar, se não sei o que com outra pessoa, se você não manifesta. Porque a outra também, a pessoa não está obrigada. Um deslize, não está, não é verdade? Vou dar aqui um remeleixo nos comentários, depois essa história mexe com a gente, né? O Marcão falando na história lá dos judeus, que ele gostaria de indicar um livro que aborda essas questões do ponto de vista educacional e que trata exatamente do Holocausto. Ótimo. É preciso lembrar que antes de uma pessoa aderir a uma religião qualquer, ela já possui algum contato com questões éticas, morais e sociais, que vem da família, amigos e da sociedade como um todo. Se ela opta por seguir uma religião que não seja dos pais ou do seu grupo social, isso gera um impacto em seus conceitos. Segue o link. Obrigada, Marcão. Está aqui nos comentários, gente. Quem tiver interesse, uma dica muito bacana. A Débora está falando assim, aqui sobre o exercício de esquecer. Perdoar é ignorar os princípios que acreditam. Como assim, Débora? Fale mais sobre isso. Que princípios são esses de esquecer, filha? Vou falar sobre perdão nas religiões. Vamos lá. Do Dia do Perdão falei para vocês, é bem bacana. Essa tradição dele sempre, uma vez por ano, exercitar o perdão. E eu vou falar lá da religião, das religiões para vocês dos perdões. Quem tiver um depoimento de falar como que perdoou, o que perdoou, ou o contrário, não conseguir perdoar, escreve aí para a gente ir trocando isso aí, que é bacaninha. Bacaninha, que eu não acho que eu fiz aqui. Vai escrevendo aí, gente. Olha, Edna, linda. Colocou um coraçãozinho, Edna. Cadê a Cida? Saudade da Cidoca. A saudade dela trabalhando comigo, meu Deus. Tenho muita saudade, para falar a verdade. Aqui, numa das pesquisas que eu fiz, o que é o perdão? Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, que a gente estava falando, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. E se livrar de uma culpa, olha só. Interessante, né, gente? Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que parece até italiano, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. Porque todo mundo erra, todo mundo erra. A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpas para a pessoa com quem foi injusto. Aí eles colocam um exemplo meio basicão, assim, ó. Queria te pedir perdão pelo atraso. Na verdade, eu acho que tem gradações.
né? Desculpe, perdão dá na mesma, mas o perdão, ele está mais vinculado a essa história, por exemplo, do Sr. Ota. Desculpa, ela pode ser um pouco mais cotidiana. Essa do atraso é uma desculpa que na verdade também é tão... Esse desculpa é sem culpa. Né? Os antigos falam que depois que inventaram a desculpa, esqueceu-se a chinelada. Na verdade, a chinelada não precisava nem ter existido. Não, acho que não tem nenhum corretivo que seja físico, né? Não necessita. Mas isso aí também é outro assunto. Mas depois da desculpa, as pessoas acabaram passando um pouco dos limites, porque, então é só passar o branquinho ali e apagou o que eu escrevi. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com o outro. Nesse cotidiano maluco, que o tempo está acelerado mesmo, os físicos já provaram isso mesmo, que tem mudado a aceleração do tempo, vocês podem perceber que é de uma rapidez absurda, não é só uma sensação, ela acontece de fato. Dessa aceleração do tempo, com tantas informações, com um tempo totalmente doido, a gente está acabando por esquecer essas coisas mais singelas. É o tempo de olhar. É o tempo de meditar e refletir o que fazemos. Porque se está tudo muito acelerado, a gente vai fazendo uma coisa atrás da outra, banalizando muitas coisas, sem rituais e tudo mais, e aí que acaba que desculpa por qualquer coisa, ou não desculpa também porque a pessoa esquece, e a gente vai passando isso. Eu acho que é necessário a gente ritualizar o nosso cotidiano. Eu acho importante a gente ter o silêncio. Para a gente se escutar. Porque a gente acaba esquecendo quem é a gente. Pode perceber. E aí a gente não sabe quais são os nossos limites. O que nos faz bem, o que o outro nos faz mal. Porque tudo acontece numa relação, né, gente? Se a gente for perceber. E, normalmente, o perdão, a chateação, acontece nos grupos que somos mais próximos. Você não vai ficar chateado com um açougueiro. Nem existe quase mais açougue, né? Porque eu sou tão das antigas. Que ele não colocou, que ele fez algum erro com a sua carne e te deu frango. Ali você vai ficar bravo numa relação comercial. O perdão, ele é mais exercido e acontece mais erros em relações que são próximas. Porque assim que é. Quanto mais próximo, mais expectativa. Quanto mais expectativa, mais cagada. Quanto mais cagada, mais erro. Quanto mais erro, mais culpa. Quanto mais culpa, mais não pedido de desculpa. Então é aí que começa o melê. Então, nossa, todo mundo fala, mas bem da minha irmã, bem do meu pai, sim. É onde somos nós mesmos, onde somos mais próximos, onde temos mais proximidade. E com mais proximidade a gente se mostra mais no cotidiano do jeito que a gente é. E aí a gente se conhece mais e acaba tendo mais atrito. E por isso que a guerra, muitas vezes, não vem de fora, né? Ela vem de dentro. Dentro, internamente, primeiro, nossa guerra com a gente. Por isso que é legal a gente se conhecer, saber dos nossos limites. E a segunda guerra é dos grupos mais próximos. Batata. Então, eu não acho que o inimigo está ali, ele está aqui. E o inimigo que eu falo é o inimigo do que a gente considera negativo. Muitas vezes o inimigo, a oposição, é aquela que faz, poeticamente falando e fisicamente falando, é quando tem o barco à vela, né? É quando faz o vento contrário, é que faz o barco para frente. Então, muitas vezes a gente quer viver nessa harmonia, todo mundo pensando igual, que é uma balela, todo mundo sendo igual, que não existe, e aí a gente esquece de ver o de frente dentro da gente, sendo do mesmo grupo, da mesma família. Por isso que vimos em família, espiritualmente a gente vem na família, que é uma família escolhida, né, por nós. Essa corrente espiritualista explica um pouco isso que eu acho importante. Então, a gente não cai de paraquedas, não caímos de paraquedas, nem com mãe, nem com pai, nem com família. E a gente tem um processo de escolha. Então, quando a gente fala, nossa, mas por que essa família? É porque tem a ver comigo. Mesmo a família adotiva, né? Aquela que não nasceu biologicamente. Para a gente poder um pouco tirar
essa vitimização, que tem muito a ver com o perdão que a gente está conversando. Quando a gente se empodera, a palavra da moda, quando a gente se fortalece, a gente começa a ver o mundo com mais poder, não procurando algozes nem vítimas. Porque a necessidade que a gente tem de colocar as nossas cagadas para algum culpado é enorme, né? Porque foi ela que não me deixou, porque foi meu marido que não fez, porque foi eu fiquei o dia inteiro nessa casa, minha vida inteira nessa casa para criar meus filhos e eles são ingratos. Então a gente sempre coloca no outro o nosso descontentamento, a nossa derrota, o nosso não ir para frente. Aí, ó, precisamos rever isso. Rever isso faz parte também dos perdões, sabe? Não sei se eu estou sendo clara, porque eu não paro de falar. Vamos ver quem mais falou. A Márcia entrou. Oi, Márcia, demorei, mas cheguei. Seja muito bem-vinda. A Lu veio, que bonitinho. Vocês são demais, gente. Sejam muito bem-vindos. É muito bom saber que vocês estão aqui, porque, na verdade, eu faço esse exercício porque eu acho importante. Quando a gente estuda, e a gente tem a responsabilidade de estudar não só para a gente, mas para a gente poder compartilhar esse conhecimento, porque o conhecimento mais gostoso é esse, quando ele é de tribo, né? Quando ele é de aldeia. E quando a gente faz isso, a gente faz para fora e a gente se coloca. E se colocar é da cara a tapa. Então, que bom que eu estou dando a cara para vocês e gostaria que vocês também assim o fizessem, porque somos livres para isso. E se vocês aqui estão, é porque também gostam de discutir, gostam de conversar, gostam de crescer, gostam de compartilhar. Isso eu acho máximo. Que aí, para quem chegou agora, pelo amor de Deus, eu vou chamar com a Rocinha para fazer sabão de vocês. Deixa eu ver se conseguimos. Olha, é a principal audiência. Meu Deus do céu, gente. O que eu fiz para Deus para merecer? Vai ser uma figura. Onde eu estava. Para quem não estava aí no começo, não vou perdoar que meu cabelo estava. Vou perdoar vocês de novo. Meu cabelo está desgrenhado. Para quem não estava no começo, eu estava falando dessa história do Ota, que é aquele menininho que foi sequestrado e morto por pessoas que trabalhavam com o pai, que é o senhor Ota, e que o senhor Ota conseguiu perdoá-los de uma grandeza inesperada, né? E conseguiu mesmo. Se vocês googlarem aí, pesquisa, tem um vídeo dele perdoando. É lindo. Eu acho que é um ensinamento. Ah, mas vamos aprender com ele? É legal de ter como referência. Eu acho que a gente aprende na necessidade dentro da gente. Se você sente que alguma coisa não vai para frente porque você não perdoou, a gente sente. Se eu falasse, se eu perdoasse, se eu pedisse perdão, eu acho que as coisas mudariam. Mas exercita. É importante exercitar. Porque, mas eu não estava totalmente errada, não tem problema, não tem esse placar. Senta com a pessoa, né? Eu preciso pedir perdão para você, mas senta com a pessoa, com as pessoas, etc., com quem for, até com você, tá? Porque muitas vezes a gente não se perdoa. Eu estava falando ontem isso na gira. A maior pessoa que precisa ser perdoada é você. Porque muitas vezes, aquilo que eu fiz é o que determinou toda a minha vida, aquela gravidez, aquela relação, aquele trabalho, é o que ferrou toda a minha vida, aquilo, meu cabelo, que eu não era... Olha, eu acho que o exercício básico, bacana, seria você fazer uma listinha aí do que você acha que você cagou geral com você mesmo e dar uma aliviada na bagaça para você poder andar. Porque você está aí nessa vitimização de que, vida, céus, azar, e deixando de fazer as coisas, sabe por quê, né, gente? Um baita do medo de ser um fracasso. Aí a gente só vai saber se é um fracasso se a gente fizer. Não tem jeito. Não tem jeito. As pessoas que têm esses exemplos de vida, que você te fala puta referência, e blá, blim, blom, blém, blom, é porque se arriscaram. E arriscaram mesmo. Tem a Bá, minha mãe de santo, ela falou uma coisa que eu amo, que é aqueles provérbios maravilhosos.
você quer tomar cachaça comigo, mas você sabe das cachaças que eu tomo, mas não sabe dos tombos que eu levo. Então, é um pouco isso, a gente vê a pessoa ali que cresceu, que tá legal, que é uma baita referência, que queria tanto ser assim, mas a vida dela deve ser fácil. A gente faz um mise-en-scène, a gente faz um carro alegórico, uma fantasia de se esconder daquilo que, puta, mas como é que eu faço? É dar o primeiro passo. E espiritualmente, já que é esse assunto nosso sempre, o espiritual, se é o seu caminho, se é a sua firmeza, se é o que você veio fazer aqui na Terra, te ajudam. E todos os caminhos fazem com que isso conflua. Mesmo que seja aqueles caminhos contrários, porque sempre tem gente enchendo o saco, gente. Aí é ser humano. Estava brincando até que eu vou começar a fazer gira com boneca. Sabe, coloca um montão de bonequinha e... Porque ser humano não é assim, não tem jeito, não tem escapatória. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Agora, a gente escolhe também se a gente vive com mais medo, se a gente vive com mais audácia. Se você não sabe como fazer, você sabe, você tem intuição, né? Faça. Comece a fazer as coisas. Perdoar é um bom começo. E tudo que a gente for fazer, peça para que portas se abram. Peça para quem pede. Pede para quem te orienta, pede para as pessoas que te olham, porque somos protegidos, né? Podemos ter inimigos, mas somos também protegidos. Então, a gente tem um caldo de muita coisa. Depende do foco de qual que a gente olha, não é assim? Eu não paro de falar, vocês estão bem quietos. Ah, tem mais aqui, ó. A Luciana falando, perdoar a si próprio, importante demais. Muito, Lu. Puta, muito. Cagadas que a gente faz, e por dia várias, né? De falar, puta, meu, calma, coloca a cabeça no travesseiro e, puta, meu, o que eu posso melhorar nisso tudo? Mas eu também, o que eu posso me perdoar? Não foi minha intenção. É bom. Marcão falando, vale lembrar que o perdão é um processo de perda. Algo foi tirado da pessoa em relação a um acontecimento, pessoa ou situação. Nenhum perdão e compreendido, é isso aí. A pessoa que oferece o perdão aceita a perda. Essa perda pode ser de confiança, amor, justiça, etc. Perdoar é um ato de coragem em aceitar algo que se perdeu e talvez não possa ser recuperado. Perdoar faz parte de aceitar as falhas humanas que existem em nós mesmos e nos outros. Por isso que o perdão faz parte de um conceito de aprendizado pessoal. Perdoar não é fácil, é um aprendizado, sem dúvida nenhuma. Mas, na verdade, complementando todo esse pensamento maravilhoso seu, é um hábito. Ele é dificílimo, a gente às vezes nem sabe como começar, mas ele também não pode ser ignorado. É um aprendizado nesse sentido, né? Como eu também acho que amar é um hábito. Então, eu acho que a gente precisa exercitar. A gente não pode passar para a banalização, né? De que, tudo bem, vamos aí. Não, calma. Eu acho que o exercício do silêncio, da meditação, do autoconhecimento é uma das chaves, né? Muito bom, Marcão, obrigada. A Sabrina falando, gostaria muito de aprender a perdoar. Como que você pensa nisso tudo, Sabrina? Importante você estar aberta mesmo para aprender a perdoar. Você nunca perdoou? Nunca pediu desculpa? Bom, a Edna, o perdão é dentro para fora e tem que se perdoar também. Muito bem. Vários comentários lindíssimos de vocês. A Aline, tenho muita dificuldade de perdoar os outros e em mim um exercício constante. Quero agradecer. A Débora falou agora, porque os comentários demoram um pouco para subir aqui, gente. Me desculpem, viu? Me perdoe. A Débora, exercito esquecer aquilo que foi feito como matar alguém, mas não perdoo. Perdoar seria negociar princípios, éticas e valores. Entendi. Aquilo que eu tinha te perguntado. Eu acho que é importante a gente exercitar as nossas visões também, né? E tem coisas que, assim, a gente perdeu um hábito. Eu sou psicodramatista, né?
trabalho com grupos, com relações variadas, com conflitos e tudo mais, conflitos de interesses, conflitos de grupos humanos. Uma coisa que a gente exercita bastante em grupo, bastante mesmo, que isso é interessantíssimo e essencial, é escutar o outro. De verdade, é assim, porque na verdade, quando eu estava lendo do Marcão, é a visão dele, e às vezes a gente tem a necessidade já de rebater, ou de concordar, ou de discordar. Nesses grupos que a gente trabalha, um exercício que a gente faz, vai para a carrocinha, um dos exercícios que a gente faz, a pessoa fala, o grupo cala. E aí deixa mexer dentro de cada uma que ela fala. Para a gente poder ter esse tempo. Porque vocês já perceberam algumas conversas, não sei se vocês fazem parte desse grupo. Uma pessoa está falando, a outra já está falando em cima. Ah, não, porque é muita sintonia, a gente já sabe o que o outro está falando. Aquilo dá um rebosteio, gente, porque ninguém se ouve. Sabe? É importante esse tempo da fala. Do silêncio. Eu estou falando bastante desse silêncio, porque eu acho importante. A Rose falando que eu perdoo os outros, mas às vezes não consigo me perdoar. Tem que conseguir. Se consegue fazer para os outros, cuida bem de você, né, Rose? É bacana, faz esse exercício. Ah, porque eu fiz essa cagada. Porque... Você sabe que tem um componente nisso tudo que é mais complicado. Ser mãe, meu Deus, vocês já... A partir do momento que já nasce o filho, você já vem com esse kit culpa. Tudo é mãe. É incrível, como que como que é acoplado já, né? As decisões, os erros. Vocês criam os filhos, eles crescem, não é mais com vocês, né? Mas a culpa é. É engraçado isso. Mãe dizem que é para descer no paraíso, não sei que paraíso é esse. Então, olha só, vou ler um textinho. Olha, são 15 para as 9. A gente fala mesmo. A cachorra não pode me olhar, porque eu já te dei 500 negócios, menina. O poder do perdão, um consenso entre religiões. Cultivar rancor, mágoas e ódio, que é o que a gente estava conversando, causa problemas não só no corpo emocional, como também no campo espiritual. E até mesmo na saúde física. Por isso, as religiões disseminam o poder do perdão. Tem a máxima da psicossomática, que a pessoa com câncer é porque não perdoa. Tem uns blá 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 também, gente. Porque assim, ó, amigos meus já tiveram câncer, e eles falavam assim para mim, nossa, além de eu estar com câncer, eu tinha que ouvir, nossa, você é magoada, você não perdoa as pessoas. Às vezes esse mecanicismo é uma droga, porque eu adoro livro de autoajuda, leio bastante livro, etc., filtro bastante essas leituras, mas não dá para a gente colocar essa roupa em todo mundo. Cada um é cada um. Tem que perceber um pouco essas formas da gente totalizar todo mundo como sendo igual. Sabe, uma maçaroca que todo mundo é igual, que todo mundo pensa igual. Não. Olha lá, das religiões. É unânime considerar que guardar rancor, ódio e mágoas, que eu falei que mágoas é má água, por isso que é bom beber água para limpar a água parada. É importante perceber isso na gente. Às vezes, essa história toda da gente se perceber, até a nossa prisão de ventre ou a nossa disenteria, em situações X, faz com que a gente se conheça mais. A gente está enfesado, né? Que é a prisão de ventre, né? As fezes dentro da gente. É porque a gente está segurando tudo. A gente não consegue nem fazer cocô de capim. Então, é perceber um pouco quais são, o que está no nosso corpo. O que é essa pança? O que eu tenho guardado? É bom refletir, é bom agir. É bom para quem? Para gente. Aí tem as leituras, tem isso, tem aquilo, tem essa coisa toda que todo mundo fala, cagar regra pra caramba, mas é bom se conhecer sempre, é bom se conhecer para saber o quanto de corpo, quanto no corpo tem quem somos nós. É sempre importante. E quem conhece a gente é só a gente mesmo. Então, é bom a gente se conhecer, para saber os limites, para saber o que gostamos. Parece bobeira, mas não é. Porque a gente vai deixando passar batido, etc.
porque a gente faz estrategicamente para não pensar na gente. Para falar, nossa, mas não tenho tempo. Quem não tem tempo? Organiza-se. É bom. É bom se colocar no centro de tudo, né? Vamos lá. Imagine um grande baú. Quanto mais você encher de culpa, repulsa, ojeriza e rancor, sentimentos de vingança, mágoas e pensamentos negativos em relação às outras pessoas, por maior que seja esse baú, menos espaço haverá para a gratidão, para os momentos felizes e para a plenitude da alma. Essa é a introdução deles, tá? Bom. Olha que interessante, vou falar isso aqui. Qual opção você escolheria se precisasse de mais espaço para a felicidade no baú? Faria uma baita carpintaria para tentar aumentar o espaço, simplesmente liberaria espaço removendo o que não presta de dentro dele. Mesmo um exímio marceneiro preferiria reorganizar o conteúdo do baú a reconstruí-lo, até porque, para fazer isso, seria necessário esvaziá-lo antes. Sabendo disso, as diversas religiões existentes buscam mostrar caminhos pelos quais é possível rearranjar o conteúdo do baú. Existe consenso entre algumas delas de que a melhor maneira para perseguir o caminho da felicidade e do amor é através do perdão. A Bíblia, vamos lá falar do cristianismo. A Bíblia fala muito sobre o perdão, muito mesmo. Quem lê a Bíblia sabe. O Antigo e o Novo Testamento. É um tempo, mas do cristianismo, a gente está falando, então, o Antigo Testamento é a religião judaica, formada por aqueles 5 livros. Então, do Antigo não é cristianismo, porque os judeus não têm como referência Jesus Cristo. Certo? Só para a gente pode conversar sobre religiões, é um tema que eu gosto bastante, que eu tenho estudado, eu faço uma faculdade que se chama Ciências da Religião, é legal estudar. A Bíblia fala muito sobre o perdão, é um tema que tanto a igreja evangélica quanto a católica abordam recorrentemente devido à sua importância. 2 passagens bíblicas ilustram o perdão no cristianismo. No Lucas, no capítulo 3, versículo 47, por isso que te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Em João, no capítulo 1, no versículo 9, fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enfatiza-se o fato de Deus ter perdoado os nossos pecados e que isso serve de exemplo a ser seguido. Para o cristianismo, quem não perdoa não compreende o perdão e o amor de Deus. E o perdão tem o poder de salvar uma vida de culpa e de desespero. Isso para o cristianismo. Para o budismo, vou falar de algumas para a gente encerrar, tá bom? Budismo. Segundo o site Buda Virtual, o perdão é uma parte essencial de uma atitude compassiva, mas é uma virtude facilmente mal compreendida. Para a Monja Coen, eu gosto muito dela, Monja Coen, um programa na Rádio Mundial, ela escreve bastante livros, ela é bem interessante. Para a Monja Coen, no vídeo que está disposto, a palavra perdão não é adequada ao budismo, pois o ato de perdoar, tal qual como idealizamos, pressupõe que existe uma pessoa certa, olha que interessante, em posição superior e outra pessoa errada em posição inferior. E para o budismo, essa distinção não faz muito sentido, uma vez que se baseia no julgamento e juízo de valor. A palavra mais adequada para os budistas, então, seria a compaixão. A compaixão seria uma compreensão e aceitação do outro. A partir daí é que surge o perdão e a purificação. Para o budismo. Bonito, né? Para o judaísmo, que estávamos falando, que é ele que originou essa história para a gente por causa do Yom Kippur, que foi o dia do perdão ontem. E hoje eles estão fazendo o quebra-jejum, né? Todos os judeus. A data mais importante da religião judaica é o Yom Kippur, conhecida como o dia do perdão. Nessa data, os judeus dedicam-se às orações, jejum e à contrição. Através destas práticas, os judeus demonstram seus arrependimentos em busca de felicidade e perdão divino. Um dos fundamentos da Torá, que a Torá é comparado à Bíblia, para eles é um livro sagrado, que é o que eu falei para vocês do Velho Testamento, é o mandamento de servir a Deus com alegria, mas para viver com alegria é preciso aprender a perdoar. E perdoar, você escreve o seu nome no livro da vida. Bonito? Para o Espiritismo, perdoar é livrar-se de um sentimento triste. Segundo Divaldo Franco, está tendo um filme dele, né?
sobre a bibliografia dele, parece que está super bonito. Segundo Divaldo Franco, famoso médium e orador espírita, perdoar é bom para quem perdoa. Ó, interessante isso. Contudo, considera-se também que todas as pessoas são espíritos em evolução e que naturalmente cometem-se erros. Logo, o perdão também é muito importante para aquele que é perdoado. Assim, ao mesmo tempo em que você dá a oportunidade do arrependimento e da corrigindo ao ofensor, você dá a si mesmo uma paz de espírito, ao livrar-se do rancor. E, na verdade, não importa qual é a religião, né, gente? A gente sabe que, espiritualmente, é importante a gente sempre estar atento ao que nos prejudica, ao que prejudica o outro, e ao nosso conhecimento e o nosso crescimento. Porque é para isso que estamos aqui, nós, espíritos travestidos de gente, porque é isso que nós somos, para a gente melhorar e saber quais os pontos que a gente tem encrenca com a gente mesmo, e a gente a se conhecer, e se conhecer, e se conhecer cada vez mais. Eu acho que é esse o grande mistério, a gente saber quem somos nós e poder ouvir. Então, eu agradeço muito vocês de me ouvirem. E gosto muito quando vocês escrevem, quando vocês se expressam, para mim é maravilhoso. Alguém tem alguma sugestão para a semana que vem do que a gente pode falar? Alguém que tem alguma ideia? Porque senão surge, você viu que surgiu essa ideia do Dia do Perdão? Não sei se vocês gostaram, se vocês querem falar uns finalmente aí. Agradecer a todo mundo que aqui esteve, muito, de coração. De coração, também é uma maravilha. Para mim é de uma alegria tremenda poder aprender, conversar, curtir, estudar. Delícia. Se vocês tiverem alguma ideia, me escrevam aqui, pode escrever depois também, vi uns coraçõezinhos, às vezes os comentários não vêm por aqui, né? Aí vocês me falam. Se querem dizer alguma coisa, vinha da gente finalizar. Ai, gente, vocês estão demais, hein? Essa cachorra maluca que eu tenho. Não estou vendo os comentários, mas então é isso. Acho que algum problema deu. Vocês estão aqui, vocês estão mandando coraçãozinho, mas eu não estou vendo nada. Mas é isso. Então, quem tiver sugestão para a semana que vem, novo comentário. Sugestão, eu queria saber sobre suicídio no espiritual. Ah, boa ideia. O que é a visão das religiões em relação a esse suicídio? Boa. É um assunto bem focado, né? Bem polêmico, muitas vezes, né? Que o Espiritismo fala do Vale dos Suicidas, né? Vamos. Boa ideia. Vamos falar isso sobre semana que vem, então. Boa sugestão, Márcia. Para, gente, essas cachorras são doidas. Desculpa, me perdoa. Brincadeira. Então, semana que vem a gente fala sobre suicídio para o espiritual, a visão espiritual sobre suicídio, melhor dizendo. E aí, se vocês quiserem discutir, conversar, aprofundar, mandar comentários, a gente fica super feliz. E com essas cachorras que não param, vocês vão ver que quando eu desligo o computador, o que acontece? Elas dormem. Elas estão calentes. Obrigada, gente. Um grande beijo. Que a gente consiga se encontrar mais. Se vocês quiserem compartilhar esse conteúdo, façam. São livres. E aí a gente pode conversar cada vez mais, discutir cada vez mais e crescermos juntos. Obrigada. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Que tudo corra muito bem para vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.